Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver estudando. Bem-vindo ao LitoCast, que é composto por mim, professora Gabriele, e pelo professor Murilo. No episódio de hoje, a gente vai estudar relevo submarino. O conteúdo da aula de hoje é o seguinte: a gente vai começar estudando um pouco mais sobre o relevo submarino, entendendo quais são as suas formas e o que compõe o fundo do oceano, utilizando uma plataforma muito interessante que é o Google Earth. Em seguida, a gente vai dar uma relembrada em conceitos mais teóricos, como placas tectônicas, limite de placas tectônicas, a gente vai entender qual é a dinâmica que está envolvida nisso tudo. Após essa revisão, a gente vai entender como se formam as dorsais e as fossas oceânicas. Por fim, e como objeto de análise para o nosso estudo de caso, a gente vai entender um pouco mais sobre a Fossa das Marianas e a dorsal mesoatlântica. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Ao planejar esse vídeo e podcast, comecei a pensar em como a tecnologia está tão presente no nosso cotidiano e como ela avança de forma incrível. Não sei se vocês tiveram contato, mas até ontem era a moda ter um celular com 3 mil milhões de botões para apertar, onde quanto maior, melhor. E agora tem até celular que a tela dobra no meio. Ou quando a gente precisava ir para algum lugar e o transporte público demorava. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos o Uber e diversos outros aplicativos do tipo. Pensando nisso, vimos que essas tecnologias e muitas outras vieram para nos ajudar, facilitando de algum modo a nossa vida. E no que se refere à educação não é diferente. Hoje em dia temos diversos tipos de tecnologias para facilitar e elucidar a aprendizagem, seja elas nas disciplinas de matemática, química, física, biologia e etc. Com a geografia não é diferente. Ao longo do tempo foram desenvolvendo novas ferramentas para auxiliar a construção do nosso conhecimento geográfico, que é um conhecimento que eu sei que vocês estão loucos para ter depois da nossa conversa na semana de apresentação. Alguns exemplos são as bússolas. Também temos os dispositivos de sensoramento remoto e topográfico, e até mesmo os mapas, que são os responsáveis por demonstrar uma representação de algum fenômeno da realidade. No que se refere aos mapas, nós temos uma ferramenta que está na palma das nossas mãos ou na tela do computador, o que vai nos ajudar muito nessa aula, que é o Google Maps. Com ele, além de ver determinadas localidades, como o shopping, fast food, um parque, como que faz para ir de um lugar ao outro, nós também conseguimos ver os elementos do relevo oceânico que foi apresentado nos podcasts passados. Quer ver? Vamos observar. Ao entrar no Google Maps, vamos colocar na opção do modo satélite, pois é com ele que conseguiremos ter uma noção do relevo oceânico. Após carregar o site e a gente conseguir visualizar bem o globo, conseguimos então ter as nossas primeiras distinções, sendo elas a parte continental da parte marítima. A parte continental, como a gente pode observar, está nos tons verdes e nos tons terrosos, e a parte marítima nas tonalidades azul. Aí cabe aqui a primeira observação. Vocês repararam que no mar a representação não está sendo colocado a água, e é com isso que a gente vai brincar agora. Depois de ter feito as observações, vamos então localizar o Brasil e usá-lo como nosso ponto de partida para achar os elementos do relevo oceânico. Observando então essa parte oceânica, a gente consegue ter então uma primeira diferença que chama bastante atenção, que é essa tonalidade da cor azul. Vocês estão vendo que aqui na parte central está numa tonalidade azul um pouco mais escura. Próximo ao litoral, de um modo uniforme, está uma tonalidade um pouco mais azul clara. Então, essa parte azul clara é o que nós chamamos de plataforma continental. O professor André ele explicou mais sobre ela nos podcasts passados. Ela tem a sua gênese, tem a sua origem, né, ligada aos continentes. É como se fosse uma espécie de continuação dos continentes. Apresenta uma variação muito grande, né, de largura e também de profundidade. A distância entre um ponto ao outro é o maior do que em alguns locais do que em outros. Como por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, nós temos uma distância grande, enquanto no litoral do Nordeste, aqui próximo à Bahia, Salvador, a plataforma ela é bem pequena. E essa parte azul escura, ela é o que representa o terreno do fundo dos oceanos, ou seja, é a bacia oceânica. É toda essa parte aqui azul escura passada no mapa. Agora vamos no litoral sul do continente.
Conseguimos então perceber a plataforma continental de um lado e a bacia oceânica do outro, aqui próximo da Argentina. Vocês conseguem perceber que entre uma e outra tem um local que parece que está tendo um desnível, deixando a plataforma mais acima e a bacia oceânica mais embaixo? Então esse desnível é essa parte aqui que nós chamamos de talude. Agora, se a gente tirar o zoom dessa região e dar uma volta pelo globo, a gente consegue notar mais alguma coisa, mais alguma diferença? Professora Gabi, tá faltando mais alguns elementos aqui, não está? Isso mesmo, professor Murilo. Vão faltar 2 elementos do relevo submarino que a gente vai conseguir analisar por meio do Google Earth, que vão ser importantíssimos para o nosso podcast de hoje. Inclusive, mais tarde serão nossos objetos de análise. Então, calma que a gente vai ver eles detalhadamente. Mas peraí, vamos se localizar primeiro. Acha aí o Oceano Atlântico. Achou? Beleza. A leste você tem o continente africano, mas ao norte você tem o continente europeu. E a oeste você tem as Américas. Beleza. Agora, olha detalhadamente o Oceano Atlântico. Você tá vendo um relevo um pouco diferente, assim? Que parece uma grande cicatriz, uma fissura que corta o Oceano Atlântico de norte a sul? Bom, isso é uma dorsal. As dorsais vão ser caracterizadas por essa aparência de rasgo, como se tivesse intrincado o oceano. O nome dessa em específico é dorsal mesoatlântica. Meso de meio e Atlântico porque ela fica no meio do Oceano Atlântico mesmo. A outra feição que vai ser muito importante para a nossa conversa de hoje vão ser as fossas. Então, vamos se localizar primeiro. Localize aí a América do Sul, beleza? Localiza o Peru e o Chile. Dá um zoom aí se for possível. Vocês conseguem perceber que a borda desses 2 países parece meio dobrada, né? Inclusive, se você der um zoom, você vai conseguir ver que tem uma coloração mais escura próximo a ela. Bom, é essa configuração aqui que vai indicar pra gente que isso se trata de uma fossa oceânica ou uma fossa abissal. Inclusive, essa fossa que a gente está analisando em específico é a fossa do Atacama. Gabi, mas tem só essa dorsal e essa fossa perto do Chile? Na verdade, quando o assunto é fossa, a gente tem vários exemplares espalhados pelo relevo submarino do mundo inteiro. Então, tem fossa perto da América Central, do Alasca, da Indonésia, da Filipinas, da Nova Zelândia, da Antártica. Tem muita fossa. Quando a gente fala de dorsais, a gente tem 3 principais sistemas de dorsais. Então, como a gente viu, a dorsal mesoatlântica, que fica no meio do Oceano Atlântico, a dorsal do leste Pacífico, que fica no Oceano Pacífico, e a dorsal do sudeste indiano, que fica no Oceano Índico. Entendi. Mas então, como que ela se forma? Então, Murilo, essa é uma ótima pergunta, mas para responder ela a gente vai ter que retomar alguns conceitos mais técnicos, mais teóricos, para entender como que se dá a formação tanto das dorsais como das fossas. Então, elementos como deriva continental, movimentação de placa tectônica, limites de placas tectônicas vão ser importantes, porque apesar da gente olhar e pensar que talvez isso não tenha nada a ver uma coisa com a outra, a gente vai ver que são justamente esses movimentos das placas tectônicas que vão trazer pra gente esses relevos submarinos que a gente acabou de ver no Google Earth. Bom, então a gente já sabe que para entender então como essas estruturas se formam, tanto as fossas como as dorsais, a gente vai precisar antes relembrar alguns conceitos mais teóricos, que eu sei que vocês já estão craques, mas a gente precisa relembrar eles para entender certinho como essas estruturas vão se formar. A gente vai relembrar então alguns conceitos sobre a dinâmica das placas tectônicas, sobre as movimentações das placas tectônicas. Então vamos do começo. A gente sabe então que a Terra tá lá, bonitinha, formada de várias camadas internas. Então tem núcleo, tem manto, tem crosta. A gente sabe que cada uma delas tem uma composição diferente, uma dinâmica diferente. A gente sabe também que a crosta é essa camada mais superficial, formada de rochas e minerais, em cima das quais a gente constrói a nossa vida, né? As nossas casas, as nossas cidades e tudo mais. Então, não sei se vocês lembram de uma palavrinha chamada litosfera. Provavelmente vocês já ouviram ela por aí. A litosfera nada mais é do que uma junção entre a crosta e uma parte mais superior do manto. Então, uma partezinha final lá do manto, mais a crosta vão formar aquilo que a gente chama de litosfera. Tá, mas para que eu preciso dessa palavra? A litosfera é aquilo que vai dar corpo para o que a gente chama de placas tectônicas.
As placas tectônicas nada mais são do que compartimentos dessa litosfera. Então, é como se fosse assim, eu tenho a minha terra lá bonitinha, a crosta é essa parte mais superficial que a gente já viu, e imagina que essa parte superficial, ao invés de ela ser um todo, uma coisa só, ela tá rachada, quebrada em vários pedaços. Essas são as placas tectônicas. É como se elas fossem um grande jogo de quebra-cabeça, onde cada placa tectônica é uma peça desse quebra-cabeça. E elas estão flutuando. Flutuando não, né, Gabriel? Elas estão... Flutuando é ótimo. Elas estão como se estivessem surfando ou boiando em cima desse manto, em cima da parte mais superior do manto, que provavelmente vocês já escutaram o nominho astenosfera, que é uma parte do manto que ela é menos rígida, ela é mais plástica, porque se ela fosse sólida, as placas tectônicas não conseguiam derivar em cima delas. Então daí a ideia de deriva continental, de que as placas tectônicas estão surfando em cima dessa parte mais superficial do manto. Tá, mas o que tem? O que tem que, como elas estão se movimentando, é esse tipo de movimentação que vai ser importante para a gente entender lá na frente como as dorsais e as fossas se formam. Então a gente sabe que existem 3 tipos essenciais de movimentação de placas. A primeira, e aí pensando quando elas estão se movimentando na horizontal. Então, quando elas se movimentam na horizontal, a gente classifica em 3 tipos de movimento. Divergente, é 2, então é quando uma placa tectônica está indo para um lado, a outra placa tectônica está indo para o outro. É um movimento de separação entre as placas. Já o movimento convergente é quando elas estão se chocando, elas estão indo para a mesma direção. E o terceiro movimento, que é o menos conhecido, é o movimento transformante, que é quando elas não estão nem se separando nem se chocando, mas elas estão deslizando lateralmente. Então, por exemplo, uma está indo para o norte e a outra está indo para o sul. Elas não estão nem se separando nem se chocando, mas cada uma está indo para um caminho diferente. Mas eu ainda não entendi o que cada movimento tem a ver com o assunto que a gente está falando. Bom, o que acontece é que cada tipo de movimentação, e essa movimentação tanto convergente, como divergente, como transformante, a gente vai chamar de limites de placas tectônicas, porque essa movimentação acontece no limite das placas tectônicas. E o que tem a ver é que cada um desses movimentos vai formar pra gente um tipo de relevo diferente, um tipo de feição morfológica. Relevo, basicamente. Então, quando elas se chocam, elas formam um tipo de relevo. Quando elas se separam também, quando elas estão lado a lado se movimentando, elas vão gerar um outro tipo de relevo. Assim como cada tipo de movimento vai gerar pra gente um evento diferente, tipo vulcanismo, terremoto ou tsunami. Já ouviram falar, né? Então, isso vai depender da movimentação das placas tectônicas. E aí, você conseguiu entender? Não? Então peraí que eu vou chamar o professor Murilo para explicar pra gente. Murilo, então, o que tem a ver tudo isso que eu tô falando com a formação das fossas abissais?